Está começando mais um Papo Leve com a Eleven. O intuito aqui é impactar pessoas e compartilhar histórias de empreendedorismo. E hoje nós vamos conhecer a história do Fábio Uliana, que tenho a honra de te receber aqui. Muito obrigado pelo papo de hoje, Fabinho Uliana. Eu que agradeço, Claudião. A gente está ensaiando isso daqui faz algumas semanas, né? E deu certo, é um prazer estar conversando contigo. O papo contigo já é bom nos corredores da onde a gente se encontra. Imagina aqui no podcast, eu acho que a gente vai extrair coisa boa, hein? Legal, muito legal. Então, para começar, como esse papo aqui é para incentivar pessoas a empreender, a superar desafios e atravessar obstáculos, eu quero saber de você. Me conta do início, o que te motivou, como você começou a empreender. Cara, eu acho que é aquela história, né, que falam que, pô, a gente às vezes é um cantor nato, é um jogador de futebol nato. Eu acho que eu sou um empreendedor nato, né, porque... Por que eu penso assim? Porque sabe quando você vê uma coisa e você olha para uma caixinha de leite no meio do nada, eu já penso como é que eu vou transformar isso em dinheiro, como é que eu vou multiplicar, como é que eu vou vender, para quem eu vou mostrar. Então, é aquela coisa de olhar as situações ou as necessidades das pessoas ou os produtos e ver oportunidades. E tô falando sério, desde... a minha mulher sempre brinca, né? Que às vezes a gente tá num semáforo e vem alguém vender água. Eu falo, cara, esse cara poderia vender o triplo de água se ele fizesse isso, aquilo, se ele mudasse a roupa, se ele fizesse... Ele venderia muito mais água. Então esse olhar eu sempre tive, mas desde criança, Claudio, desde pequeno mesmo. Então quando eu tinha 12, 13 anos de idade... eu pegava e encontrava oportunidades para ganhar minha graninha, para fazer um dinheiro, para vender alguma coisa na escola. Então eu sempre tive um pouco dessa veia. Acho que vem dos meus pais, ou sei lá, né? Vem já naquela sementinha quando a gente nasce. Então sempre eu tive esse olhar do empreendedorismo e sempre busquei seguir esse feeling. E quais foram as principais motivações, as inspirações para você começar a empreender de verdade? Cara, eu nasci numa família de empreendedores, né, de empresários. Então, meus pais, quando eles vieram lá de Tietê, que é onde eles nasceram e se conheceram e casaram e vieram para Piracicaba, eles já vieram com esse sonho de empreender. Eu brinco que eu já vim na barriga da minha mãe para cá e eles vieram com uma Kombi de Tietê, aonde começaram a vender portas e produtos de materiais para construção, onde minha mãe vendia e meu pai entregava. Então eles começaram assim e eu já vim na barriga nessa empreitada, né? Então daí que... E sempre quando desde que eu me conheço por gente, eu sempre observei eles empreendendo, eles trabalhando, eles fazendo, e eu sempre me interessei muito por isso. E eu acho que daí que veio o gosto pelo empreendedorismo, o gosto por... transformar as coisas, por atender pessoas, por servir. E eu acho que é daí que veio essa sementinha. Então tinha uma determinada inquietação. Exato. E uma motivação forte até de família, mas você acredita que tem um poder aí, um empreendedor nato aí dentro do Fábio? Cara, eu acho que o ambiente forma muito, né? Então o ambiente ele potencializa, na minha visão. Então quando você já tem aquela predisposição e o ambiente te empurra para aquilo, eu acho que as coisas acontecem. Porque não foi apenas seguindo a linha da minha família, né? Que eu comecei a empreender. Eu acho que você nem sabe disso. Eu falei, vou deixar para contar aqui, né? Você falou, olha, não vamos combinar nada antes para a gente deixar fluir o papo normal. Mas eu acho que você não é da época onde eu fazia festa, balada, depois fiz eventos corporativos. Eu sempre tive essa inquietação onde eu via oportunidades ou eu via movimentos e eu queria participar, eu queria fazer acontecer. Então eu sempre tive isso dentro de mim. E muitas coisas em paralelo eu andava, né? Você não é da época das festas, né? Eu me lembro até de algumas festas aí que você promovia,
Mas eu cheguei até a frequentar as festas, porque a idade meio que entrega um pouco, mas agora você me fez resgatar isso aí. Então, assim, você começou festeiro, então, era organizador de festa também. Cara, não era festas, era a festa. Eram coisas, a gente fazia umas coisas muito legais, cara, e eu gostava muito daquilo. Então, eu gostava de evento, gostava de participar, e aí quando eu vi movimentos sendo feitos aí, eu ia muito para São Paulo, ia muito para Curitiba e tal, pra curtir mesmo, balada ou eventos, né? Que eu gostava muito de eventos assim. E eu falei, cara, a gente pode levar isso daí pro interior. A gente pode ter um movimento desse em Piracicaba, reunir a galera, trazer a galera da capital pro interior. Então foi esses movimentos que a gente começou a fazer. Só que isso daí, cara, começou com uma brincadeira, mas se transformou num business, você entendeu? A gente, por alguns anos, isso rodou como business, em paralelo ao que eu fazia, claro, né? Mas foi muito legal e eu curtia demais. Então, trabalhar com o que você gosta é muito legal, né? Então, essa época foi muito boa. E foi muito importante para mim. Olha que legal. A gente ia fazer uma festa. Então, quando a gente montava o desenho do projeto, você tinha quantos colaboradores naquela empresa? 0. Você tinha 0 colaboradores, mas você ia receber 1.500 pessoas numa noite e você tinha que montar uma empresa para uma noite. Cara, você imagina o que isso dá o que traz de casca para você em termos de... Você tinha que montar esquema de segurança para não ter nenhum problema, esquema de bar, você tinha que montar fluxo de tudo aquilo, você tinha que ter gerente do evento, só que eram pessoas que iam trabalhar contigo por uma noite, então você tinha que motivá-las para elas estarem legais ali, você tinha que trazer a cultura e o padrão do que você queria na sua festa, e as minhas festas tinham essa cultura, esse padrão, era uma coisa extremamente profissional, extremamente... As pessoas esperavam mesmo pra ter isso, né? É estranho até a gente falar porque parece, nossa, esse cara é arrogante, né? Não, não é, porque era bom mesmo e a galera até hoje fala, né, desses eventos. Então você tinha que montar um esquema todo pra uma noite, acabava o evento, você desmontava tudo e cada um ia pra sua casa e não tinha mais a empresa. Dali a 1 mês, 2 meses tinha um novo movimento desse. Então isso criou em mim uma visão de equipe, de formato, de saber fazer conta mesmo pra fazer o negócio dar lucro. Foi uma puta de uma escola legal, sabe? Que legal. E assim, você saiu na vanguarda aí dos eventos piracicabanos. Trouxe coisa legal pro interior e eu acho que também no momento do evento, quando acontece algum imprevisto, deve ser uma adrenalina, uma correria, e você tem que contar com pessoas que não estão ali no dia a dia com você, né? Exatamente, cara. E aí você tem que aprender a lidar com gente. Você entendeu? E aí que é o legal da história, porque a gente tinha, por exemplo, num evento desse, olha que bacana, né? A gente nem sabia que o papo ia fluir para esse lado, né? Mas num evento desse, por exemplo, você ia trazer 1.500, 1.800 pessoas para um evento. Cara, você tem uma equipe de segurança de 80 a 100 seguranças. Eu fazia uma coisa extremamente profissional, extremamente segura, extremamente premium, realmente, né? E aí, você tinha que harmonizar essa galera toda, você tinha que posicionar, você tinha que ter o chefe da segurança. Então, era realmente montar uma empresa para uma noite. Só que a gente fazia num formato onde as pessoas tinham que se sentir bem e tinham que ter aquilo como memorável. Sim. Tinham que realmente gostar muito daquilo e querer mais, né? Então, a gente fazia todos esses movimentos. Só que... A gente começou a trazer um tipo de evento bem profissional. Existiam casas na cidade, existia a Dandy, existia a Vive La Vie, existia a Crow, existiam as casas que já funcionavam, mas a gente trouxe uma visão diferente para esse tipo de evento, né? E isso trouxe uma experiência muito legal, além de muita conexão, né? Muito contato que você faz. Quando você faz esse tipo de movimento, você faz muito contato. Aí chegou num ponto, e aí você falou, pô, tem imprevistos? Eu brincava que era basicamente o seguinte, a gente construiu um barril de pólvora com um monte de gente andando de isqueiro ligado. Então era realmente extremamente inusitado. A gente tinha que saber lidar com isso, né? Daí chega no momento também que eu cansei, que eu falei assim, teve uma festa que foi muito legal, que foi a última que eu fiz, chamava Black and White, que era a festa chave minha, assim, né? Fazia 2 vezes por ano essa festa. E aí nem a Ju sabia, né? Que eu já tava com a Ju nessa época, né? Nem a Ju sabia, mas eu falei, quando fechou a festa, eu falei, foi a última. E eu falei assim, a festa estava lotada. E ela falou, como assim? Eu falei,
encerramos aqui. E depois daquela eu nunca mais fiz, você acredita? Por quê? Porque várias coisas estavam acontecendo na noite que eu já não queria mais, não fazia mais muito sentido para mim. Mas a última festa nossa foi uma festa lotada, foi super legal. Terminamos no auge e até hoje a galera fala, pô, não vai voltar? Por quê? Porque a gente parou no auge. E dali que eu fui para evento corporativo. Daí eu falei, nós vamos fazer uma guinada agora, nós vamos continuar com o evento, mas nós vamos levar educação para as pessoas e não apenas diversão. Que legal. Então daí foi do entretenimento, mudou para a questão empresarial, uma Exato. cultura mais de trazer informação. E hoje nossos ídolos, eu não sei se há uma tendência para isso, ou se é hype, ou se é uma tendência de realmente continuar. Os nossos ídolos hoje são os empreendedores, as pessoas que estão dando certo, que realmente brigam, que fazem o negócio acontecer. Talvez isso foi uma das motivações para você virar a chave do entretenimento para o empreendedorismo? Cara, não, assim, eu enxergo isso que você está falando hoje, mas ele não estava no radar na época. Então, a ideia era... a gente pensava, nós somos bons em reunir pessoas e proporcionar um momento interessante. E aí eu falei, bom, nós vamos dar uma guinada. Em vez da gente só oferecer entretenimento, vamos trazer educação, vamos trazer... E aí como é que começou essa história? Não começou comigo no palco, isso que é legal. Eu comecei a fazer eventos corporativos trazendo gente interessante para falar para empresários que eu conhecia. Então eu conectava, tanto é que a empresa nessa época chamava Nexus, né, de conexão. Então a gente conectava pessoas interessantes com empresários que estavam sedentos por aquele conhecimento. Então a gente fazia essa ponte. Então inicialmente eu comecei a fazer eventos corporativos, eu e a Ju começamos juntos e a gente organizava esse perfil de evento. Só que ele já começou grande. O primeiro que nós fizemos foi para 700 pessoas. Foi duro até achar um lugar em Piracicaba que comportava, né? E aí a gente fez e foi legal. Depois a gente acabou fazendo alguns outros. E aí foi quando eu tive o estalo de falar assim, pô, dá para eu começar a fazer alguns movimentos para levar algo para um certo público que precisa disso. Eu tenho um conhecimento aqui que eu posso ajudar algumas pessoas nesse sentido. E aí que foi a guinada para eu começar a levar o meu conhecimento para dentro das empresas. E aí você deixou de ter convidados de expressão, às vezes nacional, de fora, e você começou a conduzir o negócio, foi isso? Foi, mas foi um pouco diferente no seguinte sentido. Esses convidados que eu trazia, por exemplo, um que foi super legal que a gente trouxe foi o Caíto Maia, da Chili Beans, que inclusive encontrei ele recentemente, ele lembra do evento até hoje. A gente trouxe o Caíto Maia para um público de 700 pessoas também, e aí eu punha o Caíto Maia no palco, ele entregava lá o show dele e a galera saía. E aí o movimento que eu fiz, ele não foi nesse sentido de eu ir pro palco. Foi eu observar um mundo, que eu comecei por ele, que era um mundo que eu via que tinha oportunidade de crescimento e tinha baixo profissionalismo, que era o mundo dos arquitetos. Então, como eu tinha, por causa da empresa da minha família, muito contato com arquiteto, e eu via que os arquitetos eram mais artistas do que empresários, eles eram mais pessoas criativas e extremamente profissionais para fazer um prédio ficar em pé, ou uma casa ficar em pé. Mas eles tinham na época, baixo nível de controle sobre o negócio, sobre o business em si. Eu até brincava, né? Eu falava que um arquiteto, quando ele se forma, ele aprendia a fazer uma casa, mas ele não aprendia a gerir um escritório, a maioria deles, né? Então eu via que tinha uma oportunidade de ajuda para essas pessoas e eu lancei o primeiro movimento meu para ajudar empresários foi no sentido de ajudar arquitetos, que chamava Arquiteto Mais, que é um programa que eu lancei exclusivamente para isso, para profissionalizar e para ajudar o arquiteto a crescer. E a gente usava na época ainda o Facebook, que era para ajudar na parte do marketing, e o iniciozinho do Instagram, sabe assim, para fazer. Só que, cara, o negócio explodiu, foram mais de 3 mil escritórios que a gente ajudou no Brasil inteiro, num prazo de 3 a 4 anos. Então foi muita gente em diversos tipos de programas que a gente tinha. Então foi bem legal, porque esse foi o início da rampagem nossa de começar a escalar e ver que a gente podia ajudar empresas. E os resultados assim eram espetaculares. A gente trazia coisas às vezes simples, mas que esse público não tinha dentro dos escritórios e aquilo trazia um efeito para o escritório muito bom. E as pessoas iam trazendo, uma pessoa indicava para outra, era muito orgânico na época, sabe? A gente nem usava tráfego pago, nada disso. Era muito orgânico na época e a gente foi crescendo com esse projeto ao longo dos anos. Legal. E depois dos arquitetos, qual foi o próximo passo?
Aí a gente viu que começaram a gente começou a ser um pouco assediado pelos próprios arquitetos, olha que engraçado, dizendo, cara, minha esposa tem um restaurante, meu marido tem uma loja de roupa, meu irmão tem uma construtora, tem uma imobiliária, e a gente começou a ser assediado para trazer aquele método que a gente tinha construído para arquitetos para outros mercados, para outros nichos. E aí que a gente lançou a Pimenta Digital, que inicialmente a Pimenta Digital é muito engraçado, Claudião. Ela, se eu estiver falando muito, você me interrompe, hein? Tranquilo. Ela nasceu num almoço no Outback, no aniversário da minha mulher. Eu e a Ju tava almoçando no Outback. E aí e ela tava querendo voltar pro mercado depois da gente ter nascido a Valentina, né? Ela já tinha cuidado da Valentina um tempo, então ela falou, bom, agora eu quero voltar a trabalhar, porque ela teve o maior trabalho de todos, né? Que foi criar a Valentina ali no início. E aí ela falou, quero voltar. E a gente tava no aniversário dela, eu virei aquele risca-bisca não, o papel lá, que é onde você come em cima, esqueci o nome disso. Suplá? Não sei, o papel lá que você põe o prato em cima. Sim. Eu virei ele, pedi uma caneta pra atendente, falei, vamos lá, desenhei e falei, olha, Ju, é isso aqui que você vai fazer, nós vamos fazer esse projetinho aqui. O projetinho era ela pegar 8 clientes e cuidar de 8 clientes que eram fora dos arquitetos. Eu falei, então fora dos arquitetos você cuida. Só que ela começou a fazer esse processo, cara, e isso muita gente procurou. E o negócio saiu um pouco do controle dela. Daí ela falou, viu, vem cá, porque o negócio tá ficando maior do que a gente desenhou no papel. E aí que eu fui junto com ela, falei, não, pera lá, vamos fazer isso aqui voar então. E aí a gente construiu a Pimenta Digital, que era o braço, era um segundo braço da nossa empresa, ligado a negócios que não eram escritórios de arquitetura. E aqui a gente trouxe, era já PMEs, né, que é o nosso foco, PMEs, pequenas e médias empresas, focadas em crescer, as empresas que estavam desejando crescer. E a Pimenta Digital nasceu inicialmente para ajudar a levar marketing digital para dentro dessas empresas. Esse era o desenho. E aí era focado em empresas de diferentes setores. Diferentes setores. Aí vinham... elas tinham uma característica, né, que eram PMEs e normalmente ligados ao varejo. Então a gente não trabalhava com indústria ou grandes atacados ou grandes big empresas mesmo. Eram pequenas e médias empresas locais, então tanto de produtos quanto de serviços. Então era aquela academia, restaurante, loja de semijoias, tinha muitas, moda em si, clínica clínica estética, salão de beleza. Então era um público de negócios locais que atendia o varejo. Essa era a característica principal da Pimenta. Legal. E depois do Pimenta Digital, evoluiu para outro negócio. Aí que eu falo sempre que os negócios vão amadurecendo, né, Cláudio? E aí da Pimenta Digital, algo que nos incomodava um pouco era que a gente era muito confundido com uma agência de marketing, que a gente nunca foi. Então o que a Pimenta Digital fazia? Ela levava inteligência estratégica para o negócio. Ela não era uma operadora de marketing do negócio. Então as pessoas viam muito, quanto vocês cobram para fazer uma arte? Quanto vocês cobram para ser social media? E nunca era a nossa pegada. E aí a nossa razão social desde o início, né, sempre foi Código 8. E a Código 8, daí você vai perguntar por quê, né? Você já sabe por quê, né? Mas eu vou contar aqui pra galera, né? A Código 8 quando a gente já montou lá atrás o Arquiteto Mais. O 8 é um número muito importante para mim, né? Quando eu descobri o significado do 8, todo mundo sabe, né? Quando você deita o 8, ele é o infinito, né? Mas o número 8, ele simboliza o poder, prosperidade, abundância, dinheiro, crescimento, ou seja, é um número muito forte. E sempre eu falei isso, a galera vai vir atrás de nós, atrás desse número 8, que é quando as pessoas nos procuram, quando as empresas nos procuram, elas querem crescer. Elas querem crescer faturamento, crescer região geográfica, mudar modelo de negócio, lucrar mais. Ou seja, elas vêm atrás desse número 8 e a gente tem esse código. Eu falava, a gente tem essa fórmula do 8. A gente ajuda essa empresa e esse empresário buscar esse 8 junto com ele. Então foi quando a gente lá atrás fundou, né, e montamos a Código 8. E dentro dela, daí ficava o Arquiteto Mais, ficava a Pimenta Digital, dentro desse guarda-chuva Código 8. Chegou um momento que a gente falou, a Pimenta Digital, ela remete muito a marketing. E nós somos muito mais que marketing hoje. O que é o Código 8, na verdade? É uma escola de negócios. É uma escola de negócios onde a gente ajuda, através do nosso método, os empresários a atingirem seus objetivos. Eu falo que... qual é o nosso principal trabalho, né? O que a gente faz da vida? Ajuda os empresários a saírem do ponto A, que é onde eles se encontram hoje, e chegar no ponto B, que é onde se encontram suas metas, seus sonhos, seus objetivos. E nós temos um método para isso.
E aí, quando a gente resolveu fazer a guinada, trazer essa maturidade para a marca e mostrar a marca mãe nossa, que é a Código 8, a gente se posicionou já como uma escola de negócios que tem um método e ajuda os empresários a atravessar essa ponte. Fábio, eu vejo que o C8 hoje é uma empresa que está erguendo uma bandeira de um verdadeiro movimento. E tem muita gente satisfeito e isso está gerando uma repercussão, tal. Lógico que cria um impacto, uma mudança, realmente uma mudança no comportamento, né? Como que você enxerga você atuar em áreas tão diferentes, de uma clínica de estética a uma indústria? Tem muita diferença? Cara, olha que engraçado, né? Todo trabalho que a gente faz numa empresa, a gente sempre foca em 3 pilares-chave. Posicionamento da marca no mercado, ou seja, quem é esse negócio, qual é o público-alvo, quais são os diferenciais, qual é o posicionamento dessa marca no mercado. Segundo pilar, estratégia, que é qual é o plano para sair do ponto A e chegar no ponto B, porque é que nem o Waze, né? Quando você programa do Waze, quero sair de São Paulo, chegar em Curitiba. Tem diversos caminhos, tem os caminhos mais rápido, mais seguro, mais barato, você tem várias estradas que te levam a esse mesmo lugar. Qual é a estrada que você quer percorrer para chegar, que é o plano estratégico, que é a estratégia a ser colocada em prática. E o terceiro pilar, que é a cultura do negócio. E na cultura do negócio é basicamente o jeito de ser do negócio. E isso envolve, tá ligado às pessoas. Então, posicionamento, quem é a marca no mercado, estratégia, qual é o plano para crescer, e cultura, qual é o jeito de ser da empresa, qual é o jeito de ser do negócio. Sempre, quando uma empresa nos procurou, e a gente já teve mais de 14 mil empresas, já desde o Arquiteto Mais, a gente puxa, até o momento atual, 14 mil empresas nos mais diversos programas nossos, sempre a gente trabalhou muito forte posicionamento e estratégia. E a gente sempre recomendava muito a respeito de cultura. O que é que você tem que fazer aí dentro do seu negócio, como empresário, como líder, para você ter uma cultura forte que apoia o crescimento do negócio. Só que o que acontece? Qual que é o lance? A gente via dentro do mesmo ambiente, então, sei lá, 2 lojas de joias ou de semijoias, dentro do mesmo mercado, dentro de uma mesma cidade, e as duas recebendo o nosso método da mesma forma, dentro da mesma turma. Diante de uma turma de mentoria, por exemplo. Uma voando e a outra patinando. Uma explodindo o resultado e a outra não decolando o resultado. E aí a gente ia olhar o que está acontecendo ali dentro. E a gente se deparava com cultura. O jeito de ser da empresa, a equipe envolvida e o estilo de liderança do dono ou do líder fazia essa empresa voar com aquele mesmo método que essa aqui patinava. E foi aí que a gente falou, nós precisamos ajudar a resolver isso. O C8 Club, que você inclusive faz parte, que é um dos clientes nossos, ele nasceu nessa demanda, nessa brecha, nessa necessidade do mercado. A gente olhou e falou assim, bom, não tem como você ter uma empresa forte com gente fraca. Não tem como você ter uma empresa forte com um líder fraco, um líder frouxo. Não tem como você ter uma empresa forte com uma cultura fraca lá dentro. E como é que a gente ajuda isso? E que soluções tem no mercado para isso? E quando a gente rodou o mercado, não tinha uma solução. Tinha o quê? Coisas pontuais. Pô, eu levo minha equipe fazer um treinamento no Sebrae, eu levo minha equipe para um evento em São Paulo, eu levo minha equipe, trago alguém aqui para fazer uma palestra pontual, mas a gente encontrava sempre coisas pontuais. Nada que realmente resolvia. E nada que era contínuo, no que o americano chama de lifelong learning, que é um aprendizado de longa data, que é um aprendizado contínuo. Hoje, em questão de 3 meses, já está desatualizado novamente do que está acontecendo. Então, como é que a gente pode dar um treinamento uma vez por ano para o nosso time? Ou nem dar treinamento para o nosso time? E foi aí que a gente pôs o C8 Club e nasceu com o C8 Club. E muita gente vem com essa pergunta que você fez. Fábio, mas às vezes tem dentro do C8 Club uma fábrica de trator e uma loja de joias e uma clínica de estética. Qual é o ponto em comum de todos eles? Gente. Todos eles precisam de gente para dar seu próximo passo. Gente forte faz uma empresa ser forte. E aqui o C8 Club atua no que a gente chama de soft skills, que são as habilidades invisíveis. Ou seja, não são as hard skills, que é treinar você, vamos supor que eu sou um apertador de parafuso. Treinar eu para ser um melhor apertador de parafuso. Não. Soft skill está ligado ao meu comportamento,
a minha mentalidade e a excelência que eu faço aquilo que eu faço. Comportamento, jeito de agir, mentalidade, jeito de pensar, excelência, jeito de fazer. Então, qual é o ponto comum das pessoas que estão dentro do seu 8 Club nesse momento desenvolvendo cultura e desenvolvendo gente? Pessoas. Ou seja, trazer alta performance para as pessoas, trazer engajamento para a equipe, trazer cultura forte para a empresa. Tanto é que você já viu isso. Uma pessoa boa numa loja de semijoia, ela continua sendo uma pessoa boa numa fábrica de trator. Que ela continua sendo uma pessoa boa liderando uma equipe de uma indústria. Ou seja, quando a gente traz alta performance, instala alta performance pessoal, essa pessoa performa em qualquer ambiente. Claro que ela às vezes vai ter mais predisposição para aquilo que ela é boa no hard skill. Mas quando você tem uma pessoa boa, é muito mais fácil ela se adaptar num outro ambiente do que quando você tem uma pessoa tecnicamente boa e baixa performance comportamental. Faz sentido? Faz todo sentido. Inclusive, você fez um post que me marcou muito. Você contou lá que quando a equipe é boa, até a estratégia ruim... Como até o plano ruim funciona. Com uma equipe boa, até plano ruim funciona. E com uma equipe ruim, nem o melhor plano do planeta Terra performa. Quando você tem gente fraca do seu lado, e gente ruim, não é necessariamente gente do mal, nada disso. É gente mal preparada. Assim, ó, não sei que horas a pessoa que está nos assistindo agora vai estar nos assistindo. Mas se for no horário comercial ou num horário durante o dia, provavelmente o time do Real Madrid vai estar treinando, correto? Exato. Mas, cara, por que eles estão treinando se ali estão reunidos os melhores jogadores do planeta Terra? Os caras com salário de milhões e milhões por mês. Eles não sabem chutar uma bola? Sabem. Sabe chutar a bola. Mas por que novamente, se você estiver assistindo, por exemplo, numa quarta tarde, 3 horas da tarde, esses caras estão fazendo o quê? Chutando bola pro gol, fazendo exercício físico na academia ou preparando a mente deles para um momento importante. Por que os caras que têm os melhores salários do mundo no esporte, que é o esporte mais desenvolvido da humanidade, tem que estar treinando e a equipe da padaria, que é perto da sua casa, não treina nem uma vez por ano, ou treina raramente, ou treina quando dá um problema na empresa. Atenderam mal um cliente, reúne todo mundo, dá uma dura na galera e volta. Peraí, se os melhores empresas e as melhores equipes do mundo treinam, por que aquela loja de roupa onde você compra seu terno não tem um treinamento contínuo, só são coisas pontuais? Agora pega a equipe do Real Madrid, para de treinar e só aparece para o jogo de domingo. Eles vão ganhar o campeonato? Não vão. Não vão ganhar o campeonato. Então, pelo esporte, a gente consegue ver algumas lógicas que nas empresas fica escondido. As empresas que performam mesmo, elas têm, além de gente muito forte lá dentro, elas têm gente engajada, gente que compra cultura. Elas têm um ambiente que forma gente. O ambiente fala com as pessoas, Cláudio. Essa é a diferença. Só que é uma diferença invisível aos olhos das pessoas que não estão naquela empresa. No esporte fica claro o que acontece com o time. E nas empresas não fica tão claro assim. Então esse é um ponto-chave que muitos empresários ou líderes de empresas deixam passar. Aí ele investe em imóveis, ele investe em estrutura, investe em produto, investe em marketing, mas a empresa não decola como deveria. Por quê? É gente. Pegando esse fato, eu já ouvi você dizendo também, né, que o grande segredo está no ritual, na repetição, na constância. E vem a calhar com isso que você acabou de dizer. Você acredita que o treino não pode acabar? Porque senão, se a empresa deixar isso de lado, jogar para escanteio, não valorizar isso, pode comprometer o resultado. Total. Vamos pegar um exemplo de um negócio, vou chamar como negócio no bom sentido, tá? Que funciona há muito tempo. Vamos pegar como funciona uma igreja. Vamos supor que você é católico. Então você chega na igreja, você pega os 10 mandamentos, recebe uma imersão ali de 2 dias e vai viver sua vida e nunca mais volta. É assim que funciona? Não. O que eles têm na igreja? Ritmo, ritual e rotina. Então todas as igrejas elas têm, independente se é evangélico, budista, tem um ritmo, tem um ritual e tem uma rotina. As transformações das pessoas em qualquer esfera da vida, ela precisa de ritmo, ritual e rotina. Então, todo domingo que você vai lá se desenvolver espiritualmente, ou toda quarta-feira à noite você vai lá se desenvolver espiritualmente. E isso faz você ter um aprendizado contínuo. Fábio, vamos sair desse âmbito. Tá bom, vamos entrar em corpo?
Como é que você transforma um corpo? Você tá meio fora de peso. Ou você tá magrinho, quer ficar forte, ou você tá meio acima do peso, quer ficar magrinho. Você vai um dia na academia, entra às 8, sai às 20 horas, treina que nem um maluco e volta no ano que vem? Não funciona. Não funciona. Então é todo dia ou 3 vezes por semana, 30 minutinhos, 1 horinha, ritmo, ritual e rotina. Isso é o que eu chamo do poder da consistência, Cláudio. O poder da consistência é você fazer, até dar certo, não para ver se vai dar certo. E pouca gente entende o poder da consistência. No mundo, na vida e nos negócios, mais pessoas desistem do que pessoas fracassam. Esse é um lance que, se as pessoas entendessem isso, é assim, algo muito valioso. Por quê? Quem é consistente é extremamente diferenciado e é quem domina o mundo no final das contas. Por quê? Porque as pessoas, elas confundem e elas pensam que intensidade por um período curto de tempo com uma expectativa alta de resultado é o que faz as coisas acontecerem. E é mentira, não é. A intensidade, ela é boa, mas a consistência é melhor, é mais importante. Então as pessoas vão pensar que eu tô acima do peso, eu vou na academia um dia, treino que nem um maluco, volto da academia, olho no espelho à noite, o que eu vejo? Um cara gordo. E no segundo dia, daí eu falo, acho que eu treinei errado. Então agora eu vou treinar perna também, que ontem eu não treinei perna. Fico 3 horas na academia, como alface o dia inteiro, contrariando as nutris que estão nos assistindo. Como alface o dia inteiro, volta, já é terça-feira. Chego no espelho à noite, o que eu vejo? A mesma coisa. Mesma coisa. No terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, mesma coisa. Quinto dia, já é sexta, hein? Sexta-feira você fala, quer saber, esse negócio de treino acho que não funciona pra mim. É uma caricatura que eu tô fazendo? É uma caricatura, mas é como as pessoas normalmente pensam. Elas esperam resultados imediatos. Agora, o que é o poder da consistência? Não é porque eu não tô vendo no espelho aquilo que eu quero que o resultado não tá acontecendo. A mudança está acontecendo. Não na velocidade que eu quero, mas ela tá acontecendo. Vai 1 mês na academia. Vai 2 meses. Vai 3 meses. Vai 6 meses. Vai 1 ano na academia. Você vai ter a saúde que você quer e o corpo dos seus sonhos. Só que esse poder da consistência exige disciplina. E é aí que a maioria das pessoas escorrega na casquinha de banana. Esse mesmo exemplo serve para tudo. Serve para você ter um Instagram bombado. Você precisa de consistência. Serve para você crescer a sua empresa. Serve para você construir cultura. Por isso que o C8 Club nasceu com ritmo, ritual e rotina. 30 minutos por semana. O ser humano ele tem 10.080 minutos na semana. A gente só quer 30 toda semana. Naquela batidinha de tambor. 30, 30, 30, 30, 30. Trabalhando os hábitos das pessoas para mudar elas de dentro para fora e para mudar uma empresa a partir da cultura, de dentro para fora. Perfeito. Excelente analogia, excelente exemplo. Nesse mesmo tema, quando se fala de resiliência, constância, empreender já é fato, não é fácil. Tanto que há estatística de que a maioria das empresas não sobrevivem aos seus primeiros 5 anos. Sim. E você tem uma responsabilidade ainda maior, porque você tem um impacto nas pessoas e também, como o ser humano é falho, erra, precisa resolver, precisa crescer. E até falando sobre erros e acertos, como você superou obstáculos, tem alguma história marcante de superação que, ou às vezes até um momento que você pensou assim, poxa, eu quero desistir. Teve um momento assim na sua carreira que, como empreendedor, e você deu a volta por cima, que você poderia contar pra gente? Cara, eu sempre falo o seguinte, né? Que o fracasso, ele não é o oposto do sucesso. O fracasso tá contido no sucesso. Esse é um ponto que eu levo pra mim e em momentos da minha vida teve um aprendizado, Cláudio, que é muito legal. E que esse aprendizado fez uma virada na interpretação dos erros, dos tropeços e dos fracassos na vida. Porque, cara, em todos os negócios que eu já operei, eu tive fracasso. Só que a interpretação do fracasso é o que... E como você enxerga ele, é o que faz você cair para cima ou cair para baixo. Me dá exemplo, Fábio. Teve festa que eu fiz quando eu tava com as festas, que a gente começou brincando sobre isso, que não foi ninguém. Que ela deu extremo prejuízo. Teve negócios que eu entrei que não funcionaram e que a gente fechou e que a gente teve que engolir prejuízo. Teve produtos que eu lancei lá no Arquiteto Mais
que não decolou, produto que vinha da minha cabeça. Eu falei, cara, os arquitetos precisam disso. Lancei e esperava 1000 vendas e teve 50 vendas, 10 vendas, que não pagava nem a produção. E hoje continua tendo isso. O ponto é, onde eu interpreto, como que eu interpreto e qual foi o segredinho que eu já vou contar. Primeiro, eu erro rápido e corrijo rápido e me levanto rápido. Então eu não fico abraçado com o problema e chorando aquele problema. Então, lançamos, não funcionou, erramos, aprendemos mais uma coisa com isso, o que a gente leva de aprendizado com isso e como a gente pode arrumar. Mas principalmente, qual foi a frase que mudou completamente para mim a interpretação e o pós-fracasso? Não é comigo, é para mim. Então qual que é o recado que eu trago para você que está assistindo? Você está passando por um problema, está passando por um momento difícil, ou algo na sua vida não deu certo, ou algo na sua empresa está enroscado, não é com você, é para você. Quando a gente muda essa palavra, Cláudio, a gente muda tudo. A gente muda tudo. Por quê? Quando você sente que está acontecendo alguma coisa com você, você se vitimiza, você sofre, você olha, ó céus, ó azar, por que comigo? Quando você interpreta que é para você, você fala, isso está acontecendo para o meu bem. Eu posso não estar entendendo exatamente agora, mas alguma coisa tem nesse recado. Então isso pode acontecer quando um produto não dá certo, quando uma empresa que você tem quebra, quando você lança um produto e não funciona, quando seu sócio te abandona, quando um colaborador importante vai embora, quando você tem um revés com um cliente importante. Hoje eu interpreto, às vezes tem um cliente negociando com a gente. Quando ele não vem, antes eu desesperava, arrancava meus cabelos, que eu nem tenho. Hoje não, eu falo, cara, não era o momento dele. Talvez não seria bom para ele estar no programa nosso agora, ou não seria bom para nós que ele entrasse. Eu reinterpreto. E qual é o efeito disso? Eu mudo a energia daquela coisa ruim. Eu não fico com a energia carregada que vai me trazer logo depois vários outros problemas. Eu viro e falo, não era para ser. Ah, furou um pneu. Então, Fábio, se fura um pneu no seu carro na rua, você comemora. Eu vou ver você vibrando do lado. Não. Eu fico pé da vida, para não ter que pôr muito pi aí, né? Eu fico pé da vida. Lógico, mas por pouco tempo. Eu falo, mas e se essa furada de pneu não evitou um acidente ali na frente? Quem diz? Quem sabe disso? Nós não sabemos disso. Então, por que eu vou ficar reclamando a ponto de daqui a pouco eu trazer outros problemas? Se eu posso reinterpretar aquilo que aconteceu e resolver, arrumar esse pneu, ir no borracheiro, já mata essa história. E às vezes foi pra mim que aconteceu isso, não foi comigo. Às vezes foi bom me atrasar por causa de alguma coisa que ia acontecer, não sei. O ponto é que você tem a liberdade de interpretar os fatos que acontecem na sua vida, pelo positivo ou pelo negativo. A partir do momento que eu comecei a interpretar tudo pelo positivo, minha vida mudou. Legal. E dessa trajetória, nós falamos agora de histórias de fracasso e como você superou. Né? Então não é evitar o problema, não, mas é como você encara exatamente a resolução. Você tem a possibilidade de sentar e chorar. Exato. Ou fazer com que aquele desafio se transforme em uma oportunidade. Exato. Agora, eu vejo que o seu negócio é muito intenso e mexe com emoções, com resultados e a consequência de um bom negócio através da cultura empreendedora. Uhum. Qual o exemplo que você traz que mexeu com você, balançou e fez você sentir, poxa, o meu propósito tá valendo a pena, isso me motiva a seguir em frente? Cara, eu sou um privilegiado, tá? Eu brinco que eu ganho dinheiro para fazer o que eu faço, mas eu deveria pagar para fazer o que eu faço. Porque é tão intenso isso e assim, quando a gente tinha o negócio ligado à estratégia e ligado a posicionamento de marca, onde a gente ajudava o empresário a crescer e minha relação era basicamente com os empresários, eu já tinha um feedback muito bom dos empresários, que era o meu combustível diário, que eram os resultados dos meus clientes. Resultado, Cláudio, é o valor número 1 da minha empresa. Se eu pegar os 5 valores da minha empresa, o primeiro é resultado. E o resultado, ele não é exatamente o nosso. Porque o nosso é consequência do resultado que a gente proporciona para as empresas e para os empresários. Então, quando o meu cliente tem resultado, meu cliente fala, Fábio, dobrei meu faturamento. Fábio, implementei uma estratégia nova, um canal, um motor de crescimento novo aqui dentro que vocês trouxeram e isso virou meu motor principal de atração de clientes para minha empresa. Quando eu já tinha isso, já era espetacular porque a gente aquilo era o aplauso do mercado para o nosso trabalho. Era a chancela de que, cara,
tá funcionando, né? Então os feedbacks dos empresários já eram um combustível incrível para nós. Mas quando a gente trouxe o C8 Club, a gente saiu do contato exclusivo com o empresário, e você sabe disso porque você tá lá toda segunda-feira com a gente, e a gente começou a falar com todo o time sobre cultura. Então, aquele operador de máquina daquela fábrica, ele tá lá no C8 Club de segunda-feira. A balconista da farmácia tá lá. O gerente de vendas da empresa tá lá. A CEO de uma empresa tá lá. E estamos com aquela pequena multidão de pessoas falando sobre desenvolvimento profissional, pessoal, que impacta o profissional, que impacta a equipe, que impacta a empresa, que impacta os resultados. Então a gente saiu de uma ponta que a gente batia no resultado, a gente foi para outra. Que a gente foi para dentro da empresa, para dentro das pessoas dentro da empresa. Só que aí, meu irmão, o negócio começou a borbulhar de uma maneira que é a coisa que hoje eu brinco com a minha equipe, que é a que mais me dá prazer. Porque quando você está falando com gente, você traz às vezes uma coisa óbvia, como eu acabei de trazer sobre não é com você, é para você. E uma pessoa realmente pega isso e transforma num hábito dela pensar dessa forma, você mudou a vida dela. Como quando eu ouvi isso, isso mudou minha vida e mudou minha vida mesmo. Alguém pode ouvir isso da minha boca e pode falar, cara, minha vida a partir daquele momento é outra. Vou dar um exemplo para você. Olha que interessante. Tem uma empresa que veio para dentro do C8 Club com 408 colaboradores. Tem empresas que vêm como eu presa, que vem só a pessoa mesmo. Tem empresa que vem com 2 colaboradores. Tem empresa que vem com 870. Mas tem uma empresa que entrou com 408 colaboradores. E no primeiro encontro do C8 Club, você sabe disso, eu faço as pessoas criarem um hábito de ter suas metas por escrito nas 7 faces da sua vida. Então eu ensino elas como é que elas saem de uma vida onde ela pode até ter uma meta na cabeça, como um sonho, que daí não é meta, quando tá na cabeça é sonho, não é meta, e trazer a meta pro papel e desenhar a meta com micrometa. Meta é o castelo, micrometa são os tijolos. Desenhar a meta com micrometa nas 7 faces da vida dela, para ela ter realmente, acordar com um propósito. Então o primeiro hábito que eu trago no C8 Club é esse. E aí entrou essa empresa com 408 colaboradores. E no momento que ela entrou, eles tiveram esse desafio. A CEO do negócio, ela abraçou essa causa. E ela falou, nós vamos criar até um metômetro aqui. Quem for concluindo essa meta quem for concluindo esse hábito e escrevendo suas metas, vai registrando aqui. Resumo da história. A gente tinha menos de 5% de pessoas daquela empresa com suas metas por escrito, sabendo por que eles acordam. No final de uma semana, 392 pessoas das 408 estavam com as suas metas por escrito nas 7 faces da sua vida. E aí eles mandaram para mim um comunicado que pessoas que dentro das 7 faces tem a face física, pessoas sedentárias começaram a se movimentar, pessoas que eram brigadas com os pais, com um pai, voltou a falar com o pai. Ou seja, pequenas coisas, que não são pequenas, que são enormes, simplesmente por causa da mudança de um hábito, de colocar uma meta em faces da vida que às vezes estavam desguarnecidas ou sem ter um olhar para aquilo. E aquilo gerou um movimento novo nas pessoas. Agora, você imagina se está numa empresa com 400 pessoas que não têm meta e depois de uma semana, quase 400 pessoas com metas por escrito, sabendo o que elas querem da vida. Você imagina o ambiente como muda? Imagina os papos de bastidores? Você imagina o papinho do café como muda? Você imagina como essa pessoa acorda? Você imagina as relações que ela vai construindo a partir dali? Ou seja, isso não tem preço. Não tem preço para mim. O feedback dessas pessoas falando, pô, consegui comprar um carro. Pô, eu tô mais focado, eu tô mais organizada. Pô, minha comunicação mudou. São pequenas mudanças toda semana que causam um efeito brutal na pessoa e, consequentemente, nas empresas. Que fantástico, fantástico isso. E o senso de pertencimento e de integridade, de unidade, faz com que a pessoa também aprenda não para a empresa, mas para ela. Elas se transformam como um profissional e também tem aquele senso de pertencimento. Se eu não me engano, Alan de Botton, no seu livro Desejo de Status, ele diz que quando a gente não é ouvido, não ser ouvido é pior do que um castigo físico. Então, assim, é muito importante que as pessoas sejam ouvidas. Exato. Fábio, eu tenho uma experiência de visitar muitos empresários. Eu fui de banco, trabalhei muito tempo atendendo empresas, e a maioria deles é quase unanimidade reclamar de pessoas que não encontra,
que não consegue reter e fazer com que as pessoas fiquem na empresa. Agora, ouvindo o que você está dizendo e participando efetivamente do C8, não estou aqui para puxar saco ou para ficar promovendo, mas eu estou falando de uma realidade. Mas ouvindo as pessoas e fazendo com que as pessoas entendam o posicionamento delas dentro da empresa, eu tenho certeza que isso promove o progresso da empresa. Sem dúvida. Porque não ser ouvido já é terrível. Mas tem muito empresário que reclama, mas ele não tem um manual de integração. A pessoa entra, não sabe mal onde que é o banheiro, o refeitório, e ele quer cobrar a performance dessa pessoa. Exato. Então, isso causa a verdadeira promoção pessoal, empresarial, e leva a empresa à comunidade. Eu acho que é até uma seleção natural. Quem não se engajar nesse processo de círculo virtuoso, de aprendizado, de realmente comemorar junto e fazer com que as coisas aconteçam, ele automaticamente sai disso. Ele é excluído automaticamente. Mas a maioria das pessoas tendem a melhorar, a crescer e crescer como pessoa. Como praticar atividade física, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um funcionário mais engajado. E se ele sair da empresa, até um orgulho. Você vai formar uma pessoa que foi para o mercado. E não é um cara que vai sair brigado, processando a empresa, com desgaste emocional, sei lá. Então, isso acho que promove uma verdadeira mudança na própria pessoa, né? Cara, é muito legal o que você está falando, porque assim, eu tenho levantado uma bandeira, e aí eu peço para os empresários terem um pouquinho de paciência para me ouvir nisso, que é o seguinte: eu já não permito mais, e principalmente os que eu conheço, né, lógico, que as pessoas falem, pô, minha equipe é ruim, minha equipe só tenho gente ruim lá dentro, tenho que crescer apesar das pessoas. Eu sempre devolvo a pergunta para o empresário e falo, mas pera lá, tudo bem, mas o que é que você está fazendo para resolver isso? A maioria das pessoas, Cláudio, além de não serem ouvidas, elas não sabem nem o que o negócio faz de verdade. Por exemplo, o que você vende? Você, Cláudio. Eu vendo seguro, proteção, tanto para a vida da pessoa, para a família dele, proteção patrimonial, porque a maioria das pessoas não sabem que em cima do patrimônio dela há um imposto, porque a gente tem duas certezas, que é finito e que vai pagar imposto. Exato. E também quando se tem um negócio, por exemplo, você é meu sócio, na sua ausência, eu fico devendo a sua cota para a Ju. Ou então, a Ju vai ter que entrar na empresa, independente se ela tem ou não competência técnica para te substituir, estar lá, vai dar esse problema. Exato. E hoje, 75% das empresas acabam fechando porque não tem um plano de sucessão. E quando o fundador acaba falecendo por uma fatalidade, uma doença e sai do negócio, o negócio quebra. Exato. Então, olha só que interessante. Aparentemente, você vende seguro e você vende um plano. Sim. Mas o que eu compro de verdade? Eu, como cliente, estou comprando paz, estou comprando segurança, estou comprando perpetuidade, estou comprando inteligência. Então, às vezes, olha que engraçado, né? Muitas vezes, o seu produto é visto só como um seguro. Sim. Mas o que eu, como cliente, inclusive sou cliente de vocês, o que eu, como cliente, estou comprando não é isso. Eu estou comprando algo muito mais profundo. Eu estou comprando o impacto que o seu produto traz para a minha vida. E esse impacto normalmente é um sentimento. Normalmente esse impacto ele está ligado a uma transformação. Ele está ligado a algo que realmente eu quero quando eu te procuro. Então, eu estou buscando, quando eu contrato você, eu estou buscando segurança para minha família numa situação que a gente nunca quer que aconteça, mas a gente tem que se planejar para isso. Não é porque eu não quero que aconteça que eu vou fechar os olhos para isso. Eu estou comprando inteligência de futuro do meu negócio. Eu estou comprando paz entre aquilo que você falou. Vamos supor que eu tenho um sócio e o sócio vem a faltar. Quem chega como? Qual é o plano? O que foi traçado? Então, o trabalho que você faz, ele tem um significado e um sentido. E ele impacta tanto as pessoas e a vida dessas pessoas que é algo muito maior do que simplesmente vender um seguro, né? Sim. É muito mais profundo que isso.
E você concorda comigo que as empresas, todas elas têm isso? Às vezes as pessoas falam, sei lá, uma loja de maquiagem que vende um batom. Ela não vende um batom. Quando a pessoa compra um batom, ela não está comprando um batom. Ela está comprando a personalidade que ela quer transmitir, ela está comprando, beleza, autoestima, autoconfiança. E, cara, a maioria das pessoas não sabem o que as empresas que elas trabalham vendem de verdade. As pessoas não são inseridas e não sabem para onde o negócio está indo. Qual é a visão do negócio? Esse negócio... Entrei num restaurante para trabalhar. Tá, esse restaurante quer ser eternamente um restaurante como o melhor restaurante da cidade, e tá tudo bem com isso? Ou ele quer se tornar uma franquia para ter 1000 restaurantes ao redor do Brasil ou do mundo? Então, as pessoas chegam, são colocadas dentro de uma empresa, mas não tem onboarding, como você falou, não tem código de cultura, não tem código de conduta, como eu tenho que me comportar nesse ambiente, qual é a visão do negócio, qual é o impacto que a gente tem na sociedade de verdade. Pode parecer meio poético tudo isso, mas, cara, é o que faz uma cultura ser forte. É o início de uma cultura forte. Não sabe como a gente tem que se comunicar aqui dentro. Bem que você falou, né? Sou italiano, fala com a mão. Então, antes da gente exigir, a gente tem que entregar dentro das empresas. Antes da gente pedir participação... antes da gente pedir que as pessoas sejam engajadas, nós temos que fazer, como empresários e líderes, um movimento de engajamento das pessoas. E para as pessoas participarem de verdade, a gente tem que dar o ambiente para isso. Eu brinco sempre do seguinte, eu não quero que as empresas que estão no C8 Club tenham mão de obra trabalhando lá dentro. Eu odeio essa expressão, mão de obra. Eu prefiro que elas tenham cérebro de obra. Eu quero que a pessoa venha com a mão, mas venha com o cérebro também. Que ela venha pensante, que ela venha com as ideias, que ela traga a visão dela para dentro do negócio. Porque quando você tem as pessoas trabalhando também e trazendo com um olhar de dono, que você ouve muito eu falar isso no C8 Club, quando ela traz e desenvolve o olhar de dono no negócio, ela cria... um movimento muito mais forte de crescimento do negócio. Quando você tem uma equipe inteira fazendo isso, o negócio fica imparável. Fabinho, legal. Você me fez até me refletir um pouco, né? Porque, na verdade, se eu parar para pensar, se eu classificar, eu vendo seguro, não vai funcionar. Eu vendo saúde, bem-estar, tranquilidade... Porque, assim, independente do que acontecer, o legado educacional para os filhos vai estar garantido, a transição do patrimônio vai estar garantida, sem nenhum estresse, sem nenhuma briga, sem nenhum desgaste familiar. E no momento inoportuno, uma eventual fatalidade, a empresa também continua. Porque eu acredito que a empresa precisa ser perene para trazer uma receita constante. Nós longevos, mas a empresa perene. Então isso me fez lembrar e eu fico muito satisfeito que hoje há um movimento de consciência, porque a nossa cultura, desconsidera isso. Em alguns lugares, já tudo que você vai fazer, existe uma pólice de seguro para trazer uma proteção. Sim. Em alguns países, você não matricula o seu filho sem ter um seguro de vida. Porque ele fala, poxa, mas se você acabar falecendo, vai interromper a educação do seu filho? Como que funciona? Fantástico. Então, existe isso. A gente está caminhando para isso. Aí eu quero jogar para você, assim como o seguro de vida, tem muita gente que desconsidera, acha que nunca vai acontecer com ele é um super-homem, um Highlander ou uma Mulher Maravilha, sempre acontece com o vizinho, mas ele esquece que ele é vizinho de alguém, né? Exatamente. E é curioso, quando alguém vem contratar é porque viu algo acontecer próximo dele, ou ele mesmo, daí de forma tardia, que já daí não dá mais para fazer nada. Olha, Cláudio, eu tô doente, quero fazer um seguro, aí não tem o que fazer. Mas eu quero fazer uma analogia com o seu processo, e você já falou sobre isso. Primeiro eu quero que você explique o que é NPS para quem não sabe, e tem muita gente que quer evitar o NPS, assim como se fosse falar de proteção pessoal, porque ele vê que o resultado tá ruim. Então, assim, como desmistificar isso? O que é NPS e por que as pessoas jogam isso para baixo do tapete? Muito legal. Falar um negócio antes que veio na minha cabeça quando você estava falando, que é o seguinte. Antes de falar do NPS, que é super legal você tocar nisso. Uma empresa ela tem 3 fins. Ou ela é vendida, ou existe uma sucessão, ou existe uma quebra, ou a empresa fecha. Sim. E eu vejo que o trabalho de vocês, ele ajuda nos 2 primeiros, né? Que é o que a gente quer evitar, né? Sempre uma empresa, quando ela não nasce para fechar. Sim. Então ela nasce ou para daqui a pouco ser vendida para o mercado, ou para alguém, ou para fazer a sucessão para alguém. Então essa inteligência que vocês trazem, ela é extremamente
valiosa para o futuro de uma empresa, seja ela uma pequena, média ou grande empresa, né? Então me veio isso na cabeça quando você estava falando. Mas vamos lá, o NPS, o que é o NPS, né? NPS é o resuminho de Net Promoter Score, que é basicamente uma pesquisa de satisfação de cliente moderninha que nasceu através de uma forma da gente poder medir o quanto os clientes são promotores ou detratores da nossa marca depois que eles passam por uma experiência com a gente. Então, toda empresa que passa pelos nossos programas, a gente sugere violentamente ela ter um processo de NPS. Por que a gente sugere o processo de NPS? Porque o NPS mede qual é o nível de satisfação das pessoas que pagam a conta para aquela empresa existir. Se todos os clientes seus pegarem o dinheiro deles e levarem para uma outra empresa, a sua empresa fecha. Correto? Sim. Então você precisa que as pessoas gostem da experiência que está tendo com você. Então vamos pegar uma padaria ou um restaurante, fica até mais fácil. Se eu vou num restaurante, primeira vez que eu for lá, como uma comida, fui mal atendido e a comida era ruim, eu não volto mais. Correto? Sim. O NPS, ele garante que a gente descubra qual é a visão do cliente em relação à experiência que a gente está proporcionando. E assim, fazendo uma coisa bem simples, basicamente a pergunta é, de 0 a 10, qual é a probabilidade de você indicar a nossa empresa para um amigo? A gente faz às vezes uma adaptação, de 0 a 10, qual a experiência que você teve na nossa empresa? E aí, se a pessoa dá 9 ou 10, ela é uma promotora da sua marca. Se ela dá 7 ou 8, ela é neutro. Se ela dá de 0 a 6, ela é uma detratora da sua marca. Quando tiver oportunidade, vai falar mal de você. Por que isso é importante? Porque você, quando mede o NPS, se torna uma empresa que aprende. Qual que é o lance que você está falando, que eu acho que eu contei esses dias, eu acho que é por isso que você puxou essa pergunta, muito legal, que tinha um cliente nosso, inclusive de um restaurante, que a gente tinha instalado o NPS na empresa dele. E estava tendo um resultado muito legal de respostas. E ele estava descobrindo coisas maravilhosas sobre o negócio. E aí ele ligou para um gerente da nossa empresa. Nessa época a gente fazia o NPS, cuidava do NPS para o empresário. Hoje a gente instala e o empresário mesmo cuida. E ele pediu para desligar. Ele falou, olha, eu não quero mais que funcione esse processo. E aí eu liguei para ele. Eu tinha liberdade, liguei para ele e falei, fulano, aconteceu alguma coisa? Ele falou, Fábio, aconteceu. Aconteceu que eu tô vendo problemas na minha empresa que antes eu não via e estava tudo bem. Agora eu tô vendo, não tô conseguindo tomar atitude, isso tá me dando desespero, tá me dando estresse, daqui a pouco vou ter um burnout. Falei, mas qual a lógica de você querer fechar a porta para isso e não enxergar mais o problema? Não é melhor você encarar o que tá acontecendo e resolver? Ele falou, enquanto eu não tava vendo, tava tudo bem. Desliga isso daí e eu não quero mais NPS funcionando. Essa foi a atitude prática do cara. Legal. É que é realmente isso. Às vezes o que a gente não enxerga ou às vezes quer evitar, a gente evita, fica protelando, entra na tal da procrastinação, né? Exatamente. O que é complexo, difícil, deixa para depois. Ou coisa que eu não quero enxergar, né? Isso. A gente tem que ter a visão, né, Cláudio? É responsabilidade nossa ter uma visão de futuro. Para onde eu tô levando minha empresa e, no caso seu, para onde eu tô levando a minha vida. Que envolve empresa, que envolve família, que envolve tudo, né? Isso, e a gente está vivendo num mundo que é extremamente competitivo, não tem espaço para amadorismo, as empresas precisaram evoluir muito, aí vem algumas situações como reforma tributária, há uma profissionalização de processos, as empresas precisam implantar governança corporativa, e tem gente que fala, mas governança, você está viajando, Cláudio, isso aí é para empresa de capital aberto na bolsa. Não. Governança envolve também contratar, desenvolver e reter talentos. Exato. Então não é uma responsabilidade só de quem é contratado. Eu sempre uso um exemplo. Muitas vezes o manual de governança corporativa ele é escrito por uma pessoa do administrativo financeiro que nunca pisou no chão de fábrica. E você faz o movimento totalmente ao contrário. Você engaja, dá voz e coloca uma gestão, lógico, que tem uma hierarquia, mas que as pessoas passem a participar do processo. Tem voz na empresa. Isso faz sentido. Isso é governança. Então, não é simplesmente um manual de instruções o que a pessoa precisa fazer no financeiro e no administrativo. É desenvolver pessoas, crescer e crescer a empresa de forma sustentável. Porque a empresa, até puxando um gancho da nosso papo anterior, na pergunta anterior,
a empresa, independente do que acontecer, se ela tem uma cultura forte e as pessoas são engajadas naquilo, independente da troca de gestão, os negócios continuam. Exatamente. Então, as empresas se transformam, ela muda de ramo, são vendidas, elas começam a buscar outras alternativas. E eu acho até, não vou entrar num papo filosófico aqui, mas as empresas que são feitas para efetivamente durar, muitas vezes ela canibalizam o próprio negócio para entrar num negócio novo. Sabendo que, olha, isso aqui já foi, não dá mais para ter locadora de vídeo, ascensorista, profissões que já não existem mais. Então, assim, a gente não adianta resistir ao óbvio, tem que acompanhar a evolução da sociedade, nova maneira de se comunicar e participar das transformações. Tá? Fantástico. Eu acho que é bem nessa linha. Fantástico. Agora, falando dessa revolução, desse monte de coisa, todo mundo fala em IA, que IA vai substituir as pessoas e todo mundo com medo. Quais são os próximos passos da C8? O que tem de novidade? Tem alguma coisa que você já pode contar ou não? Pô, tem. Nem tudo, mas dá para dar uns spoilers. Esse lance da IA, óbvio que a mudança, né, e tá todo mundo falando nessa linha, né, a mudança que a IA está tendo e vai ter no nosso estilo de vida é maior do que a internet teve lá atrás, quando saiu da carta e foi para o e-mail, né? Então teve uma mudança que a gente nem se lembra mais como era a vida antes da internet. A gente vai ter uma mudança, um impacto violento. Porém, a IA não vai resolver tudo. Então eu falo que o futuro agora vai ser a somatória da IA mais a IE, que é a inteligência artificial mais a inteligência emocional das pessoas. Então, o ser humano, ele continua como protagonista. O C8 Club nasce no momento de IA, onde a gente teve você já participou dentro dos encontros do C8 Club, teve um encontro sobre inteligência artificial, vai ter uma temporada só sobre IA, vai ter um monte de coisa legal nesse sentido. Mas as pessoas, elas continuam no jogo. E elas continuam cada dia mais presentes e mais importantes no jogo, apesar de que algumas tarefas vão ser substituídas que agregam menos valor ou que elas são mais repetitivas, então a IA entra. O ponto que as pessoas têm às vezes medo da IA, eu falo para não terem medo da inteligência artificial. Você tem que ter medo de quem sabe mexer com inteligência artificial. Então você ficar de fora desse jogo é um perigo. Você está com risco aí de sair fora do mercado. Eu estava fazendo um processo seletivo agora, já contratei, mas estava fazendo um processo seletivo para uma pessoa do administrativo financeiro. E a pergunta-chave minha era, me mostra aí no seu celular se você tem um chat GPT, pelo menos. Se você já trabalha com IA, que seja para falar o que montar um plano de, sei lá, de treino que você quer fazer rapidinho, porque você tá numa, sei lá, se foi pra praia, quero fazer um plano aqui para malhar 3 dias aqui na praia, sei lá. Então, que seja para coisas pessoais e tal. Então, as pessoas hoje, elas têm que ter contato, elas têm que saber, elas têm que agilizar a vida delas com IA. Se você não tá nesse mundo, você tem que entrar o mais rápido possível, né? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, o que é que nós estamos fazendo? Aqui principalmente para os próximos meses, né, que a gente está trazendo junto ao C8 Club. Vou dar um spoiler aqui, não dá para dar todos os detalhes, né? Mas o C8 Club vem para resolver a questão de cultura nas pequenas e médias empresas principalmente, né? Então a gente fala que a gente nasceu para resolver o problema das empresas de 1 a 100 colaboradores. Claro que tem empresas que vêm com 200, com 150, com 300, com 400, tem um monte que chegou com esse perfil, mas inicialmente ela nasceu para aquele público que não tem realmente como resolver de uma maneira contínua a questão da cultura. Junto ao C8 Club, a gente está preparando, já a gente solta para o mercado, eu estava até falando nos bastidores um pouquinho aqui, sobre a C8 Machine, que é o quê? Do mesmo jeito que a gente cuida de cultura com o C8 Club, a gente vai cuidar de estratégia através da C8 Machine. Então a C8 Machine é um movimento novo, também disruptivo, assim como o C8 Club, que vem para resolver a questão de crescimento nas empresas. É uma máquina de crescimento nas empresas, onde as pessoas e os empresários vão chegar e vão como se plugasse numa tomada. Vão plugar a empresa delas na C8 Machine e a partir daí vão instalar dentro da empresa motores de crescimento que vai fazer essas empresas avançarem e muito
no crescimento de faturamento, lucratividade, região geográfica, atuação de mercado e no próprio modelo de negócio. Então, é uma novidade que a gente está trazendo aí. Vou deixar o nome já como spoiler aqui, mas já vocês vão ver no mercado o C8 Machine atuando e sendo uma nova plataforma de crescimento das PMEs. Legal. E como, para quem tem interesse a participar desse movimento, conhecer, tá mais próximo... Até eu julgo que é um movimento ali muito heterogêneo. Tem muita empresa de perfil diferente, a gente acaba conhecendo e no final até gera um networking para você conhecer gente nova e tal. Dúvida. Então, para quem quer ingressar, como que funciona, onde te encontra? Olha, o ponto principal, acho que a pessoa pode chegar e precisa seguir, inclusive, nosso perfil, tá? Que a gente fala de coisas muito legais lá o dia inteiro. É C8.negócios, que é o nosso Instagram. Então, se a pessoa chega ali pelo Instagram e já mandar um direct pra gente, a gente vai querer entender um pouquinho quem é a empresa, quem é a pessoa, quais são os objetivos. A partir dali, a nossa equipe consegue direcionar para o melhor movimento junto com a gente. Eu falo que no C8 Club a pessoa precisa estar. Você sabe disso, o efeito que a gente está tendo nas empresas. Então, independente se você tem... Ah, Fábio, minha empresa não tem cultura. Eu tenho 2 pessoas só que trabalham comigo. Então, não é o momento de eu pensar nisso. Claro que é. Toda empresa ela tem uma cultura. Pode ser uma cultura positiva e construtiva ou pode ser uma cultura negativa. Então, que existe um jeito de ser da empresa, existe. Vamos supor que eu tenho uma empresa com 2 colaboradores e os 2 são atrasadinhos. Na minha empresa está instalada a cultura do atraso, a cultura da não pontualidade. Então, toda empresa tem uma cultura, independente se ela tem uma pessoa só. É que quando você está sozinho, eu sou uma eu presa no início, é mais fácil ter a cultura porque a cultura sou eu. É o jeito que eu ajo, é o jeito que a empresa age. Mas daí eu trouxe uma secretária, daí eu trouxe um vendedor, daí eu trouxe uma pessoa para me ajudar na embalagem. Aí vai se formando, outras pessoas vão trazendo seu jeito de ser. Quando uma cultura não está estabelecida, o jeito de ser dessas pessoas se torna a cultura do negócio. E aí, não necessariamente é uma cultura construtiva e positiva. Então, o C8 Club, quem está me ouvindo agora tem que estar dentro dele, porque é um movimento único, né? A gente se autodenomina o primeiro clube de negócios do Brasil, focado no crescimento das empresas através das pessoas. Então, a gente desenvolve gente para desenvolver a empresa. E a partir do momento que a pessoa chega e fala, Fábio, mas eu quero crescer faturamento, quero crescer minha visibilidade, quero crescer minha lucratividade, quero expandir meu negócio. Aí, o caminho vai ser o C8 Machine e aí a gente precisa entender um pouquinho o negócio para dar a melhor direção para ela. Legal. Fábio, tem alguma coisa que eu deixei de perguntar ou alguma consideração final que você gostaria de fazer? Eu acho assim, coisa para falar teria para mais umas 3 horas, né? Mas um recado final que eu gostaria de deixar para as pessoas sonhe grande. Eu sei que é um clichêzão falar sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, mas eu visualizo que as pessoas de maior sucesso que eu conheço, as pessoas que chegaram lá, as pessoas que têm maior nível de realização pessoal, elas entendem que tudo aquilo que eu quero ver nas minhas mãos nasce antes na minha mente. Então, o ato da gente sonhar, o ato da gente pensar grande, o ato da gente querer muito, muitas vezes a gente aprende, quando é pequeno, ou dependendo do ambiente que a gente vive, que sonhar grande não é bom, que não é positivo, eu tenho que ter baixa expectativa e sonhar pequeno para eu não ter muita frustração. E eu busco quebrar isso com as pessoas. Eu falo para as pessoas, sonhe grande, ponha na sua cabeça a vida que você deseja viver de verdade, aquilo que você quer construir de verdade, aquilo que você quer vivenciar. Porque a partir do momento que sua mente se expande e o seu negócio para empresários, né, ou para quem trabalha nas empresas e é um intraempreendedor, eu sempre falo que não é um colaborador, é um intraempreendedor. O seu negócio nunca vai ser maior que você. Então você se expande para o seu negócio expandir. Então o recado é sonhe grande. E a partir do momento que você sonhou grande, você pode transformar esse sonho em meta. Traz isso para o papel. E aí você tem a condição de perseguir isso todos os dias. Eu acho que é assim que são construídas as histórias bonitas, as histórias de sucesso e as histórias que a gente admira de fora. Mas você não precisa ser o coadjuvante, enxergando a história de alguém. Você pode ser o protagonista, construindo a sua história e ela ser admirada pelas pessoas. Fantástico, Fábio. Meu muito obrigado.
Que honra receber você aqui. Obrigado por aceitar Eu que agradeço, o convite. cara. Foi Valeu. Fantástico. Parece que foi 10 minutos, né? E conversa boa, parece que ela passa em 10 minutos. Fantástico. Eu que agradeço. Tá vendo, ó? Você também pode ser um convidado amanhã ou depois para sentar aqui e contar a sua história, para impactar e compartilhar o seu sucesso com outras pessoas. Mas todo mundo está no mesmo barco, todo mundo passa por dificuldades e supera obstáculos. Esse foi mais um Papo Leve com a Eleven e hoje foi o Fabinho Liana que deu uma verdadeira aula aqui pra gente. Até a próxima, muito obrigado.